Olá, irmãos, graça e paz a todos. Bem-vindos ao canal Moed. Meu nome é Grayson e nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com vocês um estudo sobre as duas casas de Israel. É um estudo que ele amplia a visão com relação à palavra e você começa a enxergar coisas que você não enxergava antes. Eu digo isso porque isso aconteceu comigo. Hoje eu enxergo diferente. Quando eu vejo os textos, eu vejo Paulo citando as duas casas, eu vejo Pedro citando as duas casas de Israel. E eu vejo que isso aqui abre um leque de profecias também bíblicas. E eu quero trazer aqui para os irmãos um estudo ali com os textos, onde está os pontos chaves ali para entender. E o que são as duas casas de Israel? As duas casas de Israel são as 12 tribos, né? Desde a bênção de Abraão até Jacó, os filhos de Jacó formaram-se as 12 tribos, que era o povo lá de Israel. Mas através desse plano das duas casas de Israel, toda a humanidade é alcançada. E a gente vai ver isso nesse estudo. E eu quero mostrar para vocês que hoje a igreja é a restauração das 12 tribos. E a gente vai, nesse estudo aqui, eu quero mostrar para os irmãos. Então vamos começar. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Está lá em Gênesis de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o seu nome, e se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui a gente está vendo que Deus, através de Abraão, está fazendo uma promessa que sobre ti serão benditas todas as famílias da terra. Não está falando sobre todas as famílias de Israel, ele está falando de todas as famílias da terra, da humanidade, né? O Senhor promete a terra de Canaã para Abraão. Está lá em Gênesis 13, de 14 a 16. Disse o Senhor a Abraão, depois de Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte e para o sul, e para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência. Olha Deus prometendo a terra para a gente. Muitas pessoas acreditam que a gente vai morar no céu, mas o que Deus está prometendo para Abraão é a terra, nós vamos habitar na terra. Olha, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência. Quem é a descendência de Abraão? A descendência de Abraão, nós somos a descendência de Abraão através de Cristo. E a gente vai ver nesse estudo mais para frente. Então, tua descendência para sempre. Olha aqui a palavra aqui, ó, para sempre. Então não é pelo período da vida de Abraão, né? É sobre a tua descendência para sempre. Deus está falando de eternidade aqui. A eternidade na terra. Farei a tua descendência como o pó da terra. Aqui Deus está falando na nossa natureza terrena. E quando o homem caiu, né, na queda do homem, Deus deu um castigo para a mulher, para a serpente e para o homem. E disse que o homem voltaria ao pó, né? Do pó viestes, ao pó voltaria. E Deus está mostrando aqui a nossa natureza terrena, a nossa natureza após a queda. Então, como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então contará também a tua descendência, falando de uma descendência incontável. Deus, lá em Gênesis 15, de 13 a 14, Deus anuncia que o povo ficaria preso no Egito. E Deus está falando para Abraão que, avisando antes do acontecimento, que o povo ficaria preso no Egito. Então a gente já consegue ver que Deus anuncia as coisas antes de acontecer. Deus já anunciou na criação do mundo, né,
que aconteceria com a queda do homem? Então, antes mesmo de Deus criar o homem, Deus criou a terra em 6 dias. Tudo que nela há, né? Então, Deus criou em 6 dias e descansou no 7º. Por que Deus descansou no 7º? E por que Deus levou 6 dias para construir a humanidade, ou construir o nosso mundo, né? a nossa terra? Então Deus queria passar para a gente uma mensagem ali. E Deus, lá em Salmos 90, diz que um dia para Deus é como se fossem 1000 anos. É como o dia de ontem que já se passou, né? Então a gente consegue ver que um dia para Deus é como 1000 anos. Então se Deus criou o mundo em 6 dias, e um dia como 1000 anos, então Deus estabeleceu um período para essa queda do homem de 6.000 anos. E Deus descansou no 7º dia, né? Então fala do milênio, onde Cristo vai reinar com a igreja. Então se a gente vê aqui como Deus anunciou aqui que o povo passaria pelo Egito, 400 anos de escravidão, né? Assim Deus também desde a criação do mundo já estava anunciando a queda do homem. E essa queda do homem teria um tempo, teria um período de queda. E no 7º haveria um descanso. E depois do 7º, 8º dia que representa a eternidade. Então a gente vê que a lei é sombra das coisas que viriam, né? Então, né, a questão de na lei, Israel guardava o sábado. Porque Deus, quando você guardava, se você trabalhasse no sábado, né, é como se você estivesse dizendo para Deus: Deus, não vai ter descanso para essa terra. Essa terra, como a gente conhece, como a queda do homem, vai estar assim até no milênio. Então quem trabalhava passava, mesmo não sabendo, passava esse recado para Deus, né? Mandava essa mensagem para Deus. E por isso que eles eram punidos, né? Por não cumprir essa lei. Então a gente vê que essa lei é sombra do que viria. Então hoje o sábado representa o milênio, representa o descanso dessa queda do homem, né? O descanso de Deus. Então a gente consegue observar isso. Que Deus provou a Abraão. Deus pediu o seu filho, né, em sacrifício. Deus pediu Isaac em sacrifício para Abraão. Mas Abraão sabia que sobre Isaac existia uma promessa também. Que Deus já tinha prometido para Abraão que sobre a descendência dele seria bendita todas as famílias da terra. E Abraão sabia, né, dessa promessa. E Abraão sabia que mesmo que ele sacrificasse seu filho, Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Então Abraão foi lá, chegou a quase sacrificar o filho, e Deus pediu para ele parar. E aqui em Gênesis 22, de 15 a 19, aí Deus fala para Abraão, né? Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus. A gente vê que nas estrelas dos céus, Deus está falando da nossa natureza celestial. Porque ele diz que multiplicaria a tua descendência como as estrelas dos céus. Como as estrelas do céu, mostrando que após a nossa ressurreição nós seremos como os anjos. Ali em Mateus 22:30 diz ali embaixo aqui, ó. Porque na ressurreição não se casarão e nem se darão em casamento. São, porém, como os anjos. A gente vai ser como os anjos. E como as estrelas dos céus, Deus prometeu para Abraão. E como a areia do mar. E a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nelas serão benditas todas as nações da terra. Aqui está envolvendo todas as nações da terra. Não está falando apenas de nação de Israel, mas todas as nações da terra. Porquanto obedeceste a minha voz. Ali em Apocalipse diz lá, 12, 4 a 6, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, e os quais lançou para a terra. O dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz,
Vamos ficar só até aqui. Eu queria só trazer a relação aqui que o diabo, né, o adversário, ele arrastou a terça parte das estrelas dos céus. E Deus disse para Abraão que multiplicaria a tua descendência como as estrelas dos céus. Então a gente vê aqui uma conexão, né? E aqui Jesus fala em Mateus 22:30 que nós seríamos como os anjos. Então essa é uma promessa sobre a vida da igreja, né? A restauração das 12 tribos. A gente vai ver aqui que essas 12 tribos elas foram divididas. 10 tribos era a casa de Israel e 2 tribos a casa de Judá. Bom, a gente vai ver mais adiante aqui. Deus confirma a promessa para Isaac. Então, assim como Deus fez a promessa para Abraão, Deus também fez a promessa para Isaac, seu filho. Gênesis 26, de 1 a 5. Está escrito: sobrevindo a fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra em que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras. E confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então aqui a gente vê a importância, né, da obediência ao Senhor. Né? E o Senhor fez a promessa para Isaac por causa da obediência, né, que Abraão teve lá, quando ofereceu seu filho. Deus confirma a promessa para Jacó. Está lá em Gênesis 28, de 10 a 15. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma pedra no lugar e fez de seu travesseiro e deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam sobre ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desamparei até cumprir aquilo que lhe hei referido. Então aqui a gente vê que Deus também abençoa Jacó, né? As mesmas bênçãos lá que já tinha dito para Abraão e para Isaac. E aqui nesse verso, no Gênesis 35, de 9 a 11, Deus muda o nome de Jacó para Israel. Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: teu nome é Jacó, já não te chamará Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse mais: eu sou o Senhor Todo-Poderoso, se fecundo e multiplicar-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Então aqui a gente já vê aqui, mencionando as duas casas de Israel. Uma nação